Começar bem assembleano. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, especialmente pela relação de amizade, de carinho que nós temos com o pastor Jean, o pastor Eduardo, e agora também a pastora Ju, a pastora Sheila, né, e todos os demais, e os nossos alunos aí, né? Tem bastante alunos, e por isso é uma satisfação muito especial poder estar aqui com os irmãos nesta manhã tão maravilhosa, tão agradável, um louvor tão gostoso, uma igreja tão abençoada. Parabéns, pastor Jean, por esse espaço, não só geográfico, físico, mas um espaço espiritual muito especial que nós vimos e percebemos aqui nesta manhã. Também muito especial estar aqui com a minha filha, Taininha, né? Eu viajo muito pelo Brasil e muitas vezes sozinha, a maioria das vezes, mas quando a gente pode dar uma fugidinha assim com a esposa ou com a filha, sempre é muito bom. A minha esposa, hoje ela está organizando um almoço beneficente num lar de crianças lá que ela ajuda, então por isso que ela não pôde estar aqui, mas aprove a Taine estar junto comigo. Obrigado. Irmãos, o que eu vou trazer para vocês aqui certamente não é nada novo, né? Visto que essa igreja é tão bem estruturada, especialmente porque são alunos da Refidim, que são os pastores, então não tem muita coisa nova para eu trazer, mas eu quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração assim que o pastor Jean falou comigo. Alguns dias depois já me veio essa palavra ao coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está em João capítulo 15, versículo 7 em diante. João capítulo 15 e o versículo 7, que nos diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Irmãos, eu queria falar com os irmãos nesta manhã sobre o discipulado para ampliação do reino de Deus. E especialmente, irmãos, porque quando nós falamos em discipulado, né, especialmente ser discípulo de Jesus, nós temos, ao menos eu enfrentei isso, né? Nós temos algumas dificuldades para entender o que de fato é ser discípulo de Jesus. Porque esse é o nosso principal chamado. E aqui que entra a dificuldade que eu tive e tenho ainda para ser um discípulo de Jesus, do jeito de Jesus. Faz algum tempo já que eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo, né? Como um bom pentecostal que eu sou, né? Então a gente gosta de traçar os diálogos que a gente tem com Deus, né? Para mostrar às vezes quão espiritual que a gente é. Mas eu vou aqui falar em forma de diálogo,
que eu tive com o Espírito Santo e com Jesus, claro, mas necessariamente não foram nessas palavras, apenas para que fique mais didático aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu estava orando sobre, Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu preciso ser teu discípulo. Há uma necessidade na minha vida de eu ser teu discípulo. E esse diálogo que Jesus fez comigo, ele começou a me fazer perguntas, né? Do mesmo jeito lá do Evangelho, que Jesus às vezes fazia perguntas, eu escutei no meu coração, no mais profundo da minha alma, algumas perguntas que Jesus fez para mim. E ele me perguntou: quanto você já lutou na vida para ser um pastor? Quanto você já lutou na vida para ser um professor de teologia, um diretor de faculdade de teologia, um escritor, um doutor? Quantas forças você já efetivou, já empreendeu na sua vida para você ser essas coisas todas? Eu disse: obviamente, muitas. Quanto esforço! E aí veio a outra pergunta: e quanto esforço você já fez para ser meu discípulo? E eu tive que me render ao Senhor e reconhecer que, muito embora eu sempre me esforcei para ser um discípulo de Jesus, muito embora isso, eu havia empenhado muito mais esforço para ter títulos, para ter posições, para ter alguma coisa, do que para ser discípulo de Jesus. E ele me disse: está na hora de você empreender todo o teu esforço para ser meu discípulo. Você já se esforçou tanto. Quanto você já se esforçou para ser um bom provedor de família? Muito. E para ser discípulo. E ele foi me mostrando e me fazendo entender a necessidade de eu ser um discípulo de Jesus. É claro que isso é obra do Espírito Santo. Ninguém pode se orgulhar e dizer: eu sou discípulo de Jesus porque eu me esforcei para ser discípulo. Quem fala isso, obviamente, já mostrou que não é discípulo coisa nenhuma, né? Porque, na verdade, quem opera em nós o querer e o efetuar é o Espírito Santo. Aí veio a segunda pergunta: quanto você sabe de teologia? Quanto você já estudou? Quantos livros você já leu? Você sabe muita coisa, né? Quanto você já se esforçou para saber tudo o que sabe? Sim, muito. Mas quanto você já se esforçou para ser meu discípulo? Quanto você já se entregou, já se rendeu, já se deixou trabalhar, moldar, deixar o Espírito Santo fazer aquilo que é preciso fazer?
para ser meu discípulo? São perguntas difíceis para mim. Para mim são perguntas muito difíceis. Mas eu estou aqui abrindo meu coração nessa manhã com os irmãos, porque eu gostaria de que todos nós aqui nesta manhã, todos nós aqui, e eu sei que tem muitos discípulos de Jesus aqui hoje, muitos mesmo, mas eu gostaria que todos nós tivéssemos este compromisso de fato sermos discípulos de Jesus. Por isso, irmãos, a nossa primeira prioridade é ser discípulo de Jesus. Eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser professor, diretor, eu não fui chamado para saber alguma coisa, eu não fui chamado para ter coisas, para ter títulos, cargos e posições. Isso é secundário, é importante, eu não estou dizendo que isso não me seja importante, mas o meu primeiro chamado no reino de Deus é para eu ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, eu preciso entender o que é imitar Jesus. O discípulo é aquele que imita Jesus, é aquele que pensa como Jesus pensa. Por isso que Paulo falou sobre a mente de Cristo, que nós deveríamos ter a mente de Cristo. Paulo falou também que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo. Ser como Jesus é ter os olhos de Jesus para enxergar as coisas como Jesus enxerga. Ser como Jesus é olhar para as pessoas e elas perceberem que o nosso coração está aberto para recebê-las, para acolhê-las, para sermos hospitaleiros do nosso coração com elas. Ser como Jesus é eu ter os ouvidos de Jesus para ouvir com sensibilidade as necessidades, as dificuldades da minha esposa, das minhas filhas, para eu ter sensibilidade para ouvir quando alguém precisa da minha ajuda e eu tenho algo disponível para dar para essa pessoa. Ser como Jesus é eu ter os pés de Jesus, e Paulo usou uma expressão muito interessante: calçados os pés no evangelho da paz. Calçados os pés no evangelho. Ser como Jesus é ter as mãos de Jesus para abençoar as pessoas, para trabalhar com dedicação, com afinco, especialmente no seu reino, mas também no chamado de trabalho secular que Deus deu para cada um de nós. Ser como Jesus é ter o coração amável de Jesus. Como eu já percebi aqui nesta igreja, um ambiente amoroso, acolhedor. Ser como Jesus é ter o coração de Jesus, um coração transbordando de coisas boas. Ser como Jesus é ter as palavras de Jesus na boca, ter a boca cheia de palavras que curam, palavras que transformam, palavras que tocam, palavras que alegram, palavras que trazem vida, que trazem paz. Ser como Jesus é imitar Jesus em todas as coisas, em tudo, sermos imitadores de Jesus de Nazaré. Por isso,
a nossa primeira vocação, o nosso primeiro chamado. Vocação vem da palavra latina vocatio, chamar, ouvir uma voz. A nossa vocação então é ser seguidor de Jesus de Nazaré. E a nossa missão é ser testemunha deste reino de discipulado aonde todos nós vivemos. Nossa missão é viver numa comunidade que segue Jesus, como essa aqui, e imitar os nossos irmãos que seguem Jesus, e procurar fazer outros discípulos também para Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a maneira como nós somos discípulos de Jesus. Portanto, o discipulado de Jesus é um estilo de vida, é um jeito de ser, é um jeito de se comportar, de pensar, de organizar a vida em torno daquilo que Jesus é, em torno do seu evangelho. Ser discípulo não é um método de ensino apenas, mas é um relacionamento com aquele que foi o nosso e é o nosso mestre por excelência. Para ser um bom discípulo, uma das características básicas para ser um bom discípulo é nós aprendermos a admirar o nosso amado e querido Jesus, contemplá-lo, olhar para ele, vê-lo, enxergá-lo. Os irmãos sabem, certamente já ouviram essa expressão, de que nós somos a média das 5 pessoas que nós admiramos, ou convivemos. A média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Portanto, se eu quero ser como Jesus, eu preciso aprender a olhar para Jesus. Eu preciso aprender a contemplar Jesus. Eu preciso aprender a admirá-lo. Eu preciso olhar para o seu evangelho e querer degustar esse evangelho, querer me debruçar sobre o seu evangelho, entender o que Jesus dizia, como ele reagia, como ele agia, como ele andava, como ele se relacionava, como era o seu coração, o que ele dizia para as pessoas. Portanto, ser discípulo de Jesus, irmãos, isso aqui que eu estou dizendo para os irmãos, faz parte de todo esse diálogo, né, que Jesus teve comigo e que foi ministrando ao meu coração. Por isso, essa palavra aqui nessa manhã é muito mais testemunhal, né, do que outra coisa. Então, quanto do meu tempo eu gasto me esforçando para ter alguma coisa, para saber alguma coisa, e quanto do meu tempo eu gasto para ser como Jesus e contemplá-lo no seu evangelho. E quando eu falo em evangelho, eu estou falando exatamente de Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos talvez também, e os escritos de Paulo também, claro, mas especialmente os 4 evangelhos, onde Jesus está mais evidenciado através das suas atitudes e do seu jeito de ser e de fazer as coisas. Portanto, ser como Jesus é
organizar a vida em torno do ser de Jesus. E para eu entender o ser de Jesus, eu preciso ter esta habilidade, tomar esse tempo, querer olhar, contemplar a Jesus, que está presente na sua palavra, que está presente nos evangelhos, que está presente nos meus momentos devocionais, nos meus momentos de oração, de louvor e adoração, como a gente teve aqui hoje, de maneira tão maravilhosa. É aproveitar, inclusive, momentos dentro do carro em que estamos sós e conversar com Ele, tomar tempo da nossa agenda para nós contemplarmos quem é Jesus, para nós olharmos para Ele, e que Ele seja o primeiro dessa média de 5 pessoas com as quais nós convivemos, para que Ele seja o fator determinante de quem nós somos, de quem nós nos tornamos. Jesus. Isso tem a ver também com desenvolver, obviamente, eu não precisaria nem falar isso, mas apenas porque, para um reforço, claro, isso implica também em desenvolver uma vida de oração, porque às vezes a gente tem o hábito de dizer assim, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar. Por que a gente não ora lendo a Bíblia e não lê a Bíblia orando? Derramando lágrimas sobre as páginas da Bíblia, quando ela nos confronta, e quando ela me diz e me mostra como o espelho que a palavra é, e ela me mostra que eu não, em alguma área da minha vida, não estou sendo como Jesus. Eu preciso me arrepender, eu preciso permitir que essa palavra molde o meu jeito de ser, o meu jeito de me portar diante da vida, porque eu preciso ser como Jesus. Há uma necessidade em mim e em você que conhece o Evangelho. Há uma fome no nosso coração. Uma fome que arde dentro de nós e que nos impulsiona, ou eu diria que nos atrai para Jesus. E quanto mais eu ceder a esta força de atratividade que opera dentro do meu coração, quanto mais eu me render a esta força gravitacional, cósmica, eterna, gloriosa, maravilhosa, que opera dentro dos nossos corações, quanto mais eu me render a isso, mais parecido com Jesus, eu e você vamos ficando. Por isso, a nossa vocação, o nosso chamado, é para nós sermos discípulos de Jesus, empreendermos toda a nossa força, energia, capacidade, para que a vida de Jesus vá criando músculos, vá criando pele, vá criando sentido na nossa vida, a ponto das pessoas olharem para você e dizerem: você conhece fulano da Refúgio Church? Conheço. Você já viu como ele é parecido com Jesus? Você conhece a irmã Maria da Refúgio Church?
Você já reparou como ela reflete Jesus na vida dela? Esse é o nosso chamado. Esta é a nossa vocação. Claro que o discipulado envolve um certo custo. O discipulado de Jesus envolve um certo custo. Tem um preço, digamos, a pagar. Não o preço da salvação, porque esse Jesus já pagou, não tem nada a ver com ir morar no céu ou não, porque isso tudo Jesus já garantiu, já está feito, já está posto. Mas Jesus mesmo disse que o discipulado exige um custo. E ele traçou 3 características de pessoas que não podem ser seu discípulo. Está lá em João capítulo 14. Só me ouço, não precisa abrir. João 14, 26 diz assim que não pode ser meu discípulo quem não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida. Jesus está dizendo: você precisa me amar mais do que você ama o seu filho, a sua filha, que você seria capaz de dar a vida por eles, para salvar a vida deles. Você precisa me amar mais do que você ama o seu filho, sua filha, seu melhor amigo, sua mãe, seu pai, seu irmão, quem quer que seja. Jesus também disse: não pode ser meu discípulo quem não tomar a sua cruz e vier após mim. Às vezes a gente acha que cruz é uma doença que a gente tem, um problema financeiro, uma encrenca na vida, né? Tem gente até que especialmente aqueles que têm dificuldade de ser discípulos de Jesus, que acham que a sogra é uma cruz, né? Coisa desse gênero, um cunhado, né? Mas não é nada disso. Quando Jesus falou em cruz, Jesus estava se referindo, talvez seja alguma coisa externa, sim, eu não estou dizendo que necessariamente nossa cruz não possa ser algo externo, mas a nossa cruz é muito mais interna. Nossa cruz tem a ver com o nosso egoísmo, com o meu egoísmo, de não abrir mão de determinadas coisas em prol do Evangelho, em prol de Jesus, em prol do meu irmão, da minha irmã, da minha família. É isso que Jesus quis dizer, tomar a cruz, cada dia tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus também disse que não pode ser meu discípulo quem não renuncia tudo que tem. Eu preciso renunciar o meu título de pastor, que não é mais importante do que ser discípulo. Preciso renunciar o meu título de professor, que não é mais importante do que ser discípulo. É renunciar o meu título de diretor, de escritor, de teólogo, enfim, de qualquer coisa que possa ser. Nada absolutamente pode tomar o lugar na minha vida de eu ser um discípulo de Jesus. Por isso, meus queridos, é um fator de escolha, de querer ser. O desejo já está colocado no meu coração e no teu. Agora, nós respondemos a este desejo como positivamente querendo ser discípulo de Jesus. O ano passado, mês de julho, aconteceu o congresso de Lausanne 4, né? E lá eles fizeram uma pesquisa no mundo todo para perceber
quantas pessoas haviam sido corretamente discipuladas e se sentiam aptas sendo discípulos de Jesus, a fazerem também discípulos de Jesus. E aqui na América Latina, 65% dos crentes disseram que eles não se sentem aptos a serem e fazerem discípulos de Jesus. Eu achei esse índice bastante alto, né, e também preocupante diante de muitas coisas aí que a gente vê pelo Brasil, né? Nós às vezes nos orgulhamos e dizemos: o Brasil está passando pelo maior avivamento espiritual do mundo, né? E talvez em crescimento numérico nós estejamos mesmo, né? E eu falo de todas as igrejas evangélicas, mas será que isso está se traduzindo também em discipulado, em pessoas que realmente conhecem a Jesus e vivem como Jesus? Jesus, ele usou algumas palavras muito interessantes quando ele chamou seus discípulos para serem seus discípulos. Ele usou a palavra segue-me. Vem e segue-me. Seguir aqui dá uma ideia de que o pastor Jean vai andando na minha frente e eu vou colocando os meus pés exatamente nas marcas que ele vai deixando. Eu estou seguindo ele. Portanto, aonde ele for, eu também vou. O que ele fizer, eu também vou fazer. E pelo fato de eu estar seguindo ele, eu também vou começar a desenvolver os pensamentos como ele tem. Isso é seguir a Jesus. É eu colocar os meus pés exatamente no lugar onde Jesus colocou os pés. É eu deixar que o meu pé seja moldado dentro do pé, da marca do pé que Jesus deixou, porque se Jesus entra qualquer lugar, eu também entro. Se Jesus fizer qualquer coisa, eu também faço, porque eu sou seguidor de Jesus. Você é seguidora e seguidor de Jesus. Então, discipulado é um processo de transformação para se tornar parecido com Jesus. A prioridade absoluta é nós nos moldarmos no estilo de vida de Jesus, imitar Jesus no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, no seu jeito de se relacionar, no seu jeito de fazer as coisas, no seu jeito de reagir, enfim, em nós sermos como Jesus de Nazaré. Por que eu estou aqui falando de Jesus de Nazaré? Porque dentro dessa pesquisa que o Lausanne fez, e aqui no Brasil, eu viajo muito pelo Brasil, né, e percebo muito isso, que em boa medida nós estamos vivendo no Brasil uma ideologia evangélica, que é diferente do evangelho. É diferente, porque a ideologia, ela até cita os evangelhos, Jesus, num certo sentido, até é citado, está presente, usam-se versículos bíblicos,
mas não reflete a integridade ou a integralidade do Evangelho de Cristo. Portanto, a gente precisa cuidar também, quando a gente está falando em ser discípulo de Jesus, para que a gente não confunda ser discípulo de Jesus com discípulo de uma ideologia evangélica. Eu gosto muito daquele texto de Gálatas 1:6, aonde Paulo falou assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, imagina, irmão, se a igreja de Gálatas, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, pelo grande apóstolo Paulo, foi pastoreada e ajudada pelo apóstolo Paulo, aderiu a uma ideologia evangélica, a ponto de Paulo dizer: voltem para o evangelho, venham de novo para o evangelho, ainda que um anjo do céu desça para vocês anunciando outro evangelho, isso não é real, isso não pode, é o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Por isso, eu e você, nós corremos esse risco, do mesmo jeito que os Gálatas. A gente corre um risco de ser confundido, ainda mais que nós temos acesso aí a mídia de tudo que é tipo, tudo que é jeito, tudo que é pregador, tem tudo que é, para tudo que é gosto, para todo freguês existe um pregador, um ensinador, para tudo que é gosto. Porém, o nosso evangelho, o evangelho da Refúgio Church, é o evangelho de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo que não está de acordo com isso é rejeitado pelos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus se baseiam na vida de Jesus, no jeito de Jesus, no ser de Jesus, andam como Jesus. Ser discípulo de Jesus envolve, no mínimo, 5 grandezas. Qual é a primeira grandeza? É o modelo. O nosso modelo de discipulado é o discipulado de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, humano, homem. Porque dentro dessa ideologia evangélica que crassa o Brasil, nós estamos confundindo, ou eles, né? Mais fácil a gente falar eles, né? Confundindo o Jesus glorificado, assentado no trono, cheio de glória, majestade e poder, que é real, e um dia nós vamos reinar com Ele. A Bíblia fala isso, né, que nós vamos julgar as nações com Cristo. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o nosso modelo a ser seguido não é o modelo do Jesus glorificado, porque o modelo desse Jesus glorificado, já no passado, bem no passado eterno, alguém já tentou imitar isso e não deu certo. O nosso modelo a ser imitado é o modelo de Jesus de Nazaré, que andou pelas ruas empoeiradas, que abraçou pessoas, que amou, que acolheu pecadores e publicanos. Eu gosto muito daquele texto de Lucas 15 que diz assim:
os fariseus acusando ele, né? Que Jesus comia com publicanos e pecadores. Ou seja, o coração de Jesus era tão amoroso, tão querido, tão aberto, que ele podia comer, assentar-se à mesa com publicanos e pecadores. Então, esse é o nosso modelo de Jesus de Nazaré. É o exemplo perfeito a ser seguido. Então, a primeira grandeza é o modelo, que é Jesus. A segunda grandeza é o princípio. O discipulado envolve um princípio. Qual é o princípio? O princípio do amor. Por isso que nesse texto aqui que nós lemos aqui, Jesus diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, característica principal do discipulado é expressar o amor. Em João 13, Jesus disse: eu quero que vocês amem assim como eu vos amei. Estou dando para vocês um mandamento novo, um novo jeito de ser, de amar a todos como eu vos amei, dando a minha vida por vocês. E talvez o lugar onde a gente possa começar a amar de verdade seja nas nossas famílias. Nosso esposo, nossa esposa, cônjuge, pai, mãe. A terceira grandeza é o conteúdo. O conteúdo nada mais é que o Evangelho de Jesus. É o que nos move, é a mensagem transformadora que nós pregamos, é o Evangelho de Jesus. A outra grandeza é a premissa básica para ser discípulo de Jesus, que é o quê? Nós passarmos pelo processo do novo nascimento. E a outra premissa básica é o resultado de nós sermos semelhantes a Jesus de Nazaré. Se alguém quiser conhecer quem é Jesus e olhar para mim, será que ele vai identificar Jesus na minha vida? Será que ele vai entender que eu sou discípulo de Jesus? Será que ele vai sentir fome e sede na sua alma de ser como Jesus? Será que vai despertar nele a vontade de ser como Jesus, de se desenvolver como Jesus? Os irmãos aqui que nasceram no século passado, como eu, né? Devem ter tido acesso a um livro muito antigo, chamado Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand. Ele foi um pastor que viveu na Romênia, naqueles tempos difíceis em que o comunismo estava crassando aquele país e era terminantemente proibido pregar o Evangelho de Cristo, assim como hoje é proibido na Coreia do Norte. Naquele tempo também era proibido pregar o Evangelho na Romênia. Mas aquele pastor, o Richard Wurmbrand, ele, apesar de todas as ameaças que ele sofria, de ter sido chamado várias e várias vezes, sendo proibido de pregar o Evangelho, ele continuou pregando o Evangelho. E eles prenderam ele e deram uma chance para ele. Disseram: olha, nós te prendemos, mas nós vamos te soltar, mas assim que tu começar de novo, se tu começar de novo a pregar o Evangelho, nós vamos te prender de novo,
Mas como ele era apaixonado por Jesus, ele não parou de pregar o evangelho, continuou pregando e foi preso. Passou muitos e muitos anos preso, mais de uma década preso, por amor a Cristo, ao evangelho de Cristo. E lá ele passou por torturas as mais difíceis, como receber choque elétrico, ser colocado fora na neve, praticamente sem roupa, passando frio a noite toda. Ele foi colocado dentro de um caixote redondo com pregos, e esses pregos estavam para dentro dele, né? E qualquer movimento que ele fizesse dentro daquele caixote, aqueles pregos poderiam furar a pele dele, a carne dele. E ele teve que ficar em pé 3 dias dentro desse caixote. E eles diziam: negue a Jesus que nós vamos te soltar. E nada resolvia. Enfiaram um bambu embaixo da unha, das mãos e dos pés, enfim, uma coisa horrível. Quebraram os pés dele. E por fim, eles disseram: olha, nós vamos te colocar na solitária. E ele ficou muito tempo preso numa solitária, totalmente escuro, não tinha luz, até que um dia, um dos guardas foi lá, abriu a porta da cela, puxou ele para fora, como quem fica muito tempo no escuro, a luz agride os olhos, ele teve que tampar os olhos e tal, até se recompor. E ele, enquanto ele estava preso, nos anos preso, ele fez um exercício espiritual muito interessante. Ele decorou muitos versículos bíblicos. E aquele guarda, quando puxou ele para fora da cela, perguntou para ele assim: Richard, nós já fizemos de tudo contigo, e você não nega Jesus, tu continua pregando esse Jesus. Quero te fazer uma pergunta: quem é Jesus? Ou seja, estava começando a despertar sede no coração do guarda. Quem é Jesus? E Richard tentou se lembrar de algum versículo bíblico que ele havia decorado, mas como ele havia passado muito tempo na solitária, a mente dele já estava começando a fraquejar. Ele não conseguiu se lembrar de nenhum versículo bíblico. Mas ele se colocou diante daquele guarda, com os olhos fechados, porque não conseguia abrir por causa da claridade. Ele disse para aquele guarda: Jesus é como eu. Jesus é como eu. E aquele guarda se rendeu aos pés de Jesus, porque viu algo nobre, lindo na vida de Richard Wurmbrand. Um amor que transbordava para todas as pessoas, ainda que lhe fizessem mal. Richard sempre amava as pessoas e demonstrava Jesus com todas as suas forças que ele podia ter, ainda que convalescendo dos anos que esteve preso. Se as pessoas perguntarem para mim: Clayton, quem é Jesus? Será que eu posso dizer: Jesus é como eu? Se as pessoas perguntarem para você: quem é Jesus? Você pode dizer: Jesus é como eu. Por isso que Paulo disse assim: sede meus imitadores,
como eu sou imitador de Cristo. Paulo diz também: tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês perceberam em mim, tudo que vocês viram em mim, seja isso que vocês também sejam e façam. Sejam como Jesus. E ser como Jesus é entender que o amor de Deus por mim e por você é um amor tão grande, tão extraordinário. É um amor que deu o seu próprio Filho na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. É entender que esse amor de Deus, Ele ama a mim e a você apesar de nós. Não há nada que eu possa fazer que Deus vá me amar mais ou deixar de me amar, porque Ele me ama e ponto final. Ele me ama por causa do seu amor, não é por causa do meu amor, é por causa do amor dEle. E se Ele me ama assim, eu sou atraído por este amor, e por ser atraído por este amor, eu também amo as pessoas à minha volta. Eu amo minha esposa, meu esposo, meus filhos, eu amo os meus amigos e até mesmo os meus inimigos. Que foi isso que Jesus ensinou, que este amor de Jesus esteja cada vez mais presente na vida da Igreja Refúgio, cada vez mais. Vi e percebi muito desse amor aqui hoje, como fomos bem acolhidos, como eu me senti amado aqui, e que este amor se expanda, cresça, se desenvolva sempre, sempre mais, a ponto de afetar todas as famílias nucleares, toda a cidade de São Bento, o estado de Santa Catarina, o Brasil, que este amor esteja sempre transbordando em todas as dimensões da nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Que coisa boa, né? Está aí o desafio diante de nós. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos, para que a gente junto possa aceitar esse desafio. A boa notícia é que, como o pastor Clayton falou aqui no início, essa obra ela é do Espírito. Nós precisamos querer, desejar de todo o nosso coração, mas nós precisamos confiar e saber que o Senhor fará grandes coisas em nós, a partir da nossa vontade, da nossa inclinação em relação a tudo que diz respeito a conhecer a Deus, a nos envolvermos com Deus, a juntarmos a nossa leitura com as nossas lágrimas e as nossas orações, e cada dia, cada vez mais, tomarmos a forma de Cristo. Então, isso é tão glorioso, tão maravilhoso. A gente tem sido cheio dessas palavras que estão nos levando para o mesmo lugar. A palavra do pastor Frank foi a respeito disso, a palavra do pastor Eduardo foi a respeito disso. Nós estamos num crescente e o Senhor continua falando ao nosso coração com relação a isso. Então, o que nós mais queremos é isso, é sermos discípulos de Cristo, sermos encontrados como aqueles que estão falando não somente de Cristo, mas estão se comportando e agindo e vivendo como Cristo. Então, mais uma vez, nessa manhã, eu quero convidar você a inclinar o teu coração com esse desejo, com essa vontade de sair daqui mais parecido com Ele, de ter uma semana ainda mais diferente daquelas semanas que, quando nós estamos na carne, quando nós nos parecemos mais com nós mesmos e nós ficamos tão infelizes porque parece que
A sensação às vezes é que o Espírito até se ausentou de nós, mas o Senhor quer derramar mais. O Senhor quer que nós nos entreguemos ainda mais, para que Ele seja engrandecido, glorificado. Amém? Quantos querem isso aqui nessa manhã? Eu quero, eu preciso mais disso. Eu quero amanhã de manhã, quando tocar o despertador, e no meu momento com o Senhor, que eu esteja mais quebrantado, que eu esteja mais pronto para ser moldado como aquele barro nas mãos do oleiro. Eu quero que as minhas lágrimas se misturem ainda mais com as palavras de Deus. Eu quero que a minha oração seja mais parecida com a oração do Senhor. Eu quero isso. A minha oração é para que você também queira isso mais do que qualquer coisa. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, como igreja, Senhor, nos achegamos a Ti, nos rendemos, Pai, na certeza de que o Senhor é por nós, e pedimos, Pai, para que o Senhor nos transforme a estatura do varão perfeito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá-nos mais da Tua porção, que Efésios 4 se cumpra ainda mais nas nossas vidas, Pai, para que tudo aquilo que esteja em nosso favor, Senhor, nos conduza para esse lugar de nos parecermos mais contigo. Deus, tira de todo coração aqui todo egoísmo, toda ausência do Senhor, tira do nosso coração, Pai, tudo aquilo que nos constrange na Tua presença, mas que, Senhor, a nossa vulnerabilidade, Senhor, cresça ainda mais, o nosso coração se humilha ainda mais na Tua doce presença, pois é isso que nós tanto precisamos, Pai. Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, uma porção renovadora nessa manhã. Espírito Santo de Deus, move-te com liberdade no nosso meio. Dá-nos, Senhor, a capacidade de irmos além de nós mesmos, além das nossas capacidades, além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. Senhor, queremos mais de Ti, Senhor, mais de Ti e menos de nós. Diga isso no íntimo do teu coração. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti e menos de mim, mais de Ti e menos de mim. Senhor, dá-nos, Senhor, a capacidade de sermos aquilo que por nós mesmos nós jamais seremos, Pai. Dá-nos, Deus, dá-nos, Senhor. Empodera-nos, Deus, para que nos assemelhemos a Ti cada dia, cada vez mais, Senhor. E que a Tua vida floresça na nossa vida. Que o Teu falar seja o nosso falar, que o Teu andar seja o nosso andar, que o Teu agir seja o nosso agir, que o Teu tocar seja o nosso tocar, Senhor. Que sejamos, Pai, aqueles chamados por Ti de discípulos, por Ti de discípulos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus é bom, Deus é bom. Que a tua semana seja uma semana cheia da presença de Deus. Que a tua semana seja uma semana cheia de lágrimas na palavra de Deus. Que a tua semana seja uma semana de vulnerabilidade na presença de Deus. Em nome de Jesus. Use do em casa, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Use do em casa, do grupo pequeno, para ser vulnerável. Seja vulnerável no teu em casa. Fale das coisas do coração. Fale das coisas do teu íntimo. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha de se expor, porque nós nos juntamos para que o Espírito Santo opere, e Ele só opera em corações vulneráveis. Não se esqueça disso, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu agir. Obrigado, Deus, por podermos estar diante da Tua presença e dos irmãos em comunhão. Senhor, pedimos para que essa semana seja de fato essa semana que tanto precisamos diante da Tua presença, Senhor. Abençoe, Senhor, o pastor Clayton, sua filha, sua família, sua casa. Senhor, a faculdade Refidim, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós aqui. Sê conosco, Senhor. Manifesta o Teu querer e o Teu efetuar, Senhor, em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada para você.